Bom dia a todos, bom dia alunos da naturopatia, bom dia amigos, né, que assistem ao nosso curso, independente de serem alunos ou não, sejam todos muito bem-vindos. E essa semana a gente estava fazendo uma análise aqui a respeito do curso e desse andamento, né, esse ano. E hoje é a última aula do mês de setembro. Gente, faltam agora apenas 2 meses para a gente realmente terminar o nosso curso que iniciou dia 6 de março de 2020. Termina agora dia 26 de novembro de 2021. E a partir da semana que vem, a próxima aula já é o mês de outubro. E nós temos outubro e novembro para poder encerrar esse curso aí. E a gente vinha comentando sobre isso, quantas matérias, quantas coisas a gente veio trazendo, conversando, aprendendo, né? Evoluindo, isso é o fundamental. E aí agora já entra nessa reta final também a nossa parte do TCC, do trabalho que vocês irão fazer para poder entregar de conclusão exatamente desse ano e de tudo aquilo que vocês vieram aprender nesse período todo. E aí alguns alunos têm perguntado, alguns alunos têm conversado a respeito do TCC, então vamos aqui agora relembrar. Como o ano passado o TCC ficou livre, nós tivemos até 2, né? Para quem não cursou 2020, nós tivemos 2 TCCs, 2 períodos do ano passado, que foi o término do primeiro semestre e o término do segundo semestre. E o tema era livre, as pessoas falaram maravilhosamente bem sobre os estudos, sobre plantas, alimentos, né? Se aprofundaram em tudo aquilo que foi ensinado durante o ano. E aí esse ano a gente foca agora as terapias integrativas, por isso que esse semestre ele está vindo muito mais baseado nas terapias integrativas. Por quê? Porque é exatamente o terapeuta que vai estar fazendo o acompanhamento, o tratamento, né, com o seu interagente e vai estar pondo em prática tudo aquilo que ele aprendeu durante todo esse período do nosso curso livre de naturopatia. Aí também veio uma pergunta assim: se um terapeuta já é formado, o terapeuta já é formado, ele já atua, ele já trabalha, por que ele fez o nosso curso livre de naturopatia? O que foi que agregou, o que foi que trouxe de conhecimento, o porquê que o terapeuta está se aprofundando mais? E para dar essa resposta, a gente convidou alguns terapeutas que fazem parte do nosso grupo, né? Que até mesmo já trouxe algumas matérias para vocês, algumas aulas, palestras, alguns alunos nossos, para passar essa informação. Então vai ser muito importante vocês acompanharem a formação de cada um e o que o curso contribuiu, o que eles puderam agregar, o que eles puderam trazer de mais benefício no seu tratamento, na prática da sua terapia do dia a dia. Então hoje vocês vão acompanhar aqui 4 terapeutas que vieram com a gente e passar essa informação. E lembrando que o nosso curso, ele é um curso livre de extensão. Então não que agora vocês vão agora entregar o TCC em dezembro, né? E que esse TCC ele vem para que vocês possam estar atuando como terapeutas. A gente vinha conversando sobre a responsabilidade das pessoas poderem atuar e poder tratar, né? Então vejam bem. Hoje o Danilo vai trazer para nós a aula do Conindu. Então Danilo, queremos agradecer em nome de toda a coordenação da naturopatia, né? Ele montou toda uma aula explicando exatamente desde a criação do Conindu e como que ele é aplicado na pessoa, a terapia é aplicada. Porém, a gente tem que lembrar que o Danilo, ele é enfermeiro, ele fez um curso para poder trabalhar com o Conindu, né? Foi fornecido todo um curso para ele poder chegar nesse momento e aplicar. Assim como a Milane da acupuntura também, que mexe com as partes das agulhas, ela tem toda uma formação, né? E todos os outros terapeutas que mexem com aparelhos que vão pôr no corpo humano. Então, ou seja, por mais que o Danilo, né, tenha montado essa aula aí com todo carinho, com toda a explicação, os detalhes do Conindu, jamais alguém vai poder assistir essa aula e querer preparar em casa, né, o equipamento e sair por aí aplicando nas pessoas, porque existem também toda uma parte de estudo, como ele fez, de anatomia, das partes do movimento, do ouvido, onde que isso pode ser introduzido, né? Isso mexe com fogo, mexe com chama, mexe com um monte de coisa. Então, gente, eu gostaria que vocês tivessem, assim, muita consciência do que é que está sendo apresentado e do que é que vocês podem ou não fazer nesse momento, né? Toda a parte de planta, alimentação, chá, a mudança diária do nosso dia a dia, de como conduzir a vida, de como pensar. Olha, vem a aula da psicologia do Marcos, hoje ele está falando sobre inteligência emocional. Então, como que a inteligência emocional, ela traz para nós todo um estudo, um equilíbrio da parte emocional, física, psíquica, que é importante. Então, existe todo um contexto que ele já tem que ser colocado imediatamente
em uso, né? Então você assiste uma aula hoje, essa aula ela já te serve para você no dia a dia já tá atuando, você está mudando, você tem uma responsabilidade sobre a sua vida, aquilo que você está fazendo. Mas você assiste determinadas aulas que elas não podem ser colocadas em prática. Por quê? Porque elas exigem um estudo mais profundo, um preparo mais profundo, elas exigem uma responsabilidade sobre você e a pessoa que você vai estar tratando. Então, é isso que a gente quer focar com vocês agora nesse momento de término de curso, que o TCC ele vai vir para vocês passarem para nós, né? Qual é a terapia que vocês aprenderam mais, que vocês tiveram mais afinidade, que vocês querem atuar, que vocês gostariam de poder conhecer melhor, poder se formar melhor, aquelas que vocês já fazem, já aplicam, né? Como que o curso, as coisas que vocês aprenderam vieram junto com essa terapia. Então é muito importante agora esse momento para a gente poder concluir esses 2 anos de curso e ver o que trouxe de benefício para vocês e o que vocês podem estar agora realmente aplicando no dia a dia de vocês, tá bom? Bom, então vamos voltar em relação ao TCC. O TCC vocês já podem ir desenvolvendo. O ano passado teve uma equipe de voluntários que trabalhou junto com a gente, ajudando a formatar o TCC, né? Porque tem as regras, as normas para poder colocar o TCC, vai ser encaminhado por um e-mail. Esse e-mail vai ser criado agora para vocês aqui de 2021. Logo a gente vai estar passando, mas como não vamos receber agora, então aguardem que a gente vai passar o e-mail certinho. Mas eu gostaria que vocês já estivessem desenvolvendo, porque a partir do momento que vocês já desenvolverem o texto, depois basta formatar e encaminhar no e-mail. Essa é uma reta final que a gente vai estar recebendo a partir de novembro. A partir do dia 1º de novembro a gente já vai estar recebendo o TCC, tá bom? Juntamente com o TCC vem a avaliação do mês de junho. Eu sei que muitos de vocês, mas eu ainda não recebi a nota da avaliação. Não é necessário uma nota da avaliação, é necessário saber apenas se a avaliação vocês fizeram, ela estava correta ou não, e vocês vão ter essa resposta sim. Ela vem junto o TCC, vem junto a avaliação. Sendo assim, a gente vai poder concluir todo o resultado do estudo de vocês, né? Todo o curso que foi ministrado, e assim a gente poder certificar através do curso livre de extensão, e o que dá direito a vocês estarem agora buscando, aperfeiçoando e conhecendo melhor aqueles que querem realmente se tornarem terapeutas holísticos, ok? Bom, então hoje acompanha o que os terapeutas vão passar sobre a mensagem que eles vão trazer, a dica que eles vão dar, o que foi que eles buscaram de diferente, colocaram junto na terapia que eles estão atuando. Vamos assistir a aula do Marcos, da psicologia, né, que vem dar esse equilíbrio para que a gente tenha realmente essa responsabilidade, essa consciência, esse equilíbrio para aquilo que a gente vai atuar na nossa vida. E vem aí o Cone Hindu com Danilo de Paula Silva para a gente poder conhecer um pouquinho melhor sobre essa terapia, tá bom? E antes da gente ir para a aula, tem mais uma novidade para vocês, que vai ser colocada lá no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, mas eu já vou adiantar aqui para vocês, alunos. Dúvidas, perguntas, dúvidas sobre qualquer assunto que teve na aula de 2020, 2021, terapias, alimento, plantas, tratamentos, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês vão lançar essas perguntas para nós. Essas perguntas serão levadas aos terapeutas, aos coordenadores, aos professores, né? A quem for que cabe o direito de responder, e virá uma gravação. Vocês vão ter nas aulas a partir da semana que vem, aulas com respostas. Então vocês devem encaminhar o nome de vocês, né, como aluno, a cidade e o estado que vocês pertencem e a pergunta, tá? Isso não vai ser colocado aqui, não coloca no YouTube, não coloca no Facebook, não coloca nas nossas redes de transmissão. Isso vai ser dentro do nosso grupo fechado, que é o grupo do WhatsApp e do Telegram. Então lá os alunos vão poder estar fazendo perguntas, a gente vai estar selecionando, mandando e gravando as respostas e trazendo aqui nas próximas aulas para vocês. Então isso vem ajudar. Às vezes alguma coisa que vocês queiram tirar dúvida para poder complementar o TCC, e não é só o TCC, porque a gente não tira dúvida para o TCC, a gente tira dúvida para a vida, né? Para aquilo que a gente vai poder atuar e a gente vai poder trazer para a nossa vida daqui para frente. Então, gente, já vão escrevendo, já vão pensando aí em tudo aquilo, seja o assunto que for dentro que a gente estudou, dentro da naturopatia, vão bolando suas perguntas e a gente vai estar abrindo depois o canal no momento certo, vai estar passando uma mensagem para vocês lá no WhatsApp e no Telegram e recebendo as perguntas e gravando as respostas para vocês, tá bom? Gente, um beijão para vocês, uma boa aula, prestem atenção em tudo, sempre anotem, façam sempre revisão de aula, isso vai ser importante para a vida de vocês para sempre, né? Essas aulas, elas não terminam aqui.
elas ficam para a gente estar acompanhando em dúvidas, no andamento, para que a nossa vida esteja sempre melhorando e para que a gente possa tratar melhor de nós e de todos que estão ao nosso redor, tá bom? Um beijão para vocês e uma boa aula. Até semana que vem. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Para quem não me conhece, o meu nome é Marcos Cunha, eu sou psicólogo e psicoterapeuta. Estamos aqui no curso de naturopatia e a parte que me foi designada foi trabalhar sobre a saúde mental. Então hoje nós vamos desenvolver a carta 803, que é a carta que vai falar sobre a inteligência emocional, tá? Para quem acompanhou a aula passada, a carta 802, nós trabalhamos as inteligências múltiplas, uma teoria muito linda que eu espero ter podido ajudar muitas pessoas a identificar aquilo que tem facilidade e aquilo que tem dificuldade, né? Porque são 8 inteligências múltiplas. E as inteligências múltiplas, essa teoria foi elaborada pelo Gardner e a sua equipe de pesquisadores na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A teoria que a gente vai trabalhar hoje para confrontar, para poder fazer um comparativo e para a gente poder se conhecer mais. Eu estou trazendo essas referências teóricas, gente, para ajudar a gente a se conhecer, a avançar no autoconhecimento, né? E consequentemente na autoestima, né? Se a inteligência emocional foi elaborada, inteligências múltiplas foram elaboradas pela turma do Gardner, a inteligência emocional foi elaborada na mesma universidade pela equipe dos pesquisadores ligadas ao Goleman, Daniel Goleman. Gente, não precisa decorar esses nomes, eu só estou falando, porque tem gente que gosta de pesquisar, tem gente que gosta de aprofundar, né? Tem gente que já ouviu isso assim meio por cima, e eu gostaria de hoje trazer um pouco mais explicado a diferença entre a teoria das inteligências múltiplas e a teoria da inteligência emocional, tá bom? As duas equipes são da Universidade de Harvard, interessantíssimo, né? A mesma universidade, especializados em neurologia, psiconeurolinguística, enfim, são equipes de pesquisadores muito competentes, pesquisadores brilhantes, vamos dizer assim, né? Então, afinal de contas, o que é inteligência emocional, tá? Bom, a inteligência emocional é a possibilidade do ser humano aprender a lidar com as próprias emoções e usufruí-las em benefício próprio. Gente, é muito importante lidar com as emoções, com as nossas emoções e usufruí-las em benefício próprio. Isso parece bobagem, mas é importantíssimo. E outra, é muito difícil fazer esse exercício na prática, né? Bom, a inteligência emocional é a capacidade de aprender também a compreender os sentimentos e comportamentos do outro. Às vezes a gente olha, conversa, tenta prestar atenção, mas é difícil compreender sentimentos e comportamentos do outro, né? Isso significa, para cada um de nós, a importância de conciliar o lado emocional e o lado racional da nossa mente, do nosso aparelho mental, além do cérebro, né? Tem gente que reduz muitas coisas ao cérebro, a parte física, principalmente alguns ramos da medicina, né? O cérebro, gente, está dentro da caixa craniana. É aquela parte palpável que a gente pode abrir a caixa, faz uma cirurgia, fecha tudo e está tudo bem. A mente não. A mente é essa parte impalpável, é a parte do invisível e que comanda todo o corpo físico, os corpos mentais e assim por diante, né?
Então, trabalhar com a inteligência emocional neutraliza emoções negativas que produzem comportamentos destrutivos. Olha que coisa interessante. Neutralizar emoções negativas que produzem comportamentos destrutivos. A inteligência emocional potencializa as emoções positivas. Para gerar resultados desejados. Olha que interessante. Existe a possibilidade da gente potencializar emoções positivas, assim como neutralizar emoções negativas, né? Então, como eu disse, essa teoria foi elaborada na Universidade de Harvard pela equipe do Dr. Daniel Goleman. Havia um pensamento que a teoria das inteligências múltiplas, desenvolvidas por Gardner, e a teoria da inteligência emocional eram incompatíveis entre si. Hoje, sabemos que elas podem dialogar, uma complementa a outra. E, gente, teoria é uma coisa que serve para cada um de nós, dependendo de como que a gente olha e de como que a gente entende, né? Então, tem teoria que a gente olha e fala assim, nossa, isso não tem nada a ver comigo, eu não acredito nisso. E já tem teoria que serve muito para ajudar a gente a se fortalecer e principalmente se conhecer melhor, né? Ou seja, ajudar no autoconhecimento, tá? Então, a inteligência emocional é uma habilidade que permite que as pessoas gerenciem melhor seus sentimentos e a forma com que agirão com base neles. Olha, gente, que interessante, vocês já ouviram falar nisso? Os nossos sentimentos podem ser gerenciados por nós. Gente, como é que faz isso? Gerenciar sentimentos, né? Isso inclui, gente, a capacidade de síntese, de intuição, de compreensão da linguagem, de músicas e gestos, entre outras. Ou seja, tudo que a gente sente, a gente pode gerenciar. O que é gerenciar? Administrar. A gente pode fortalecer sentimentos positivos e enfraquecer sentimentos negativos, tá? Por que é importante desenvolver a inteligência emocional? Gente, reconhecer fraquezas, medos, compreender pensamentos e reações é uma das chaves. Às vezes a gente não consegue identificar os nossos sentimentos, principalmente sentimentos negativos, né? Gente, reconhecer fraqueza. Tem gente que tem muita dificuldade de reconhecer fraqueza. Tem gente que se acha forte, que se acha onipotente, que tudo pode, né? Agora, e as nossas fraquezas? Como é que a gente faz para reconhecer, né? Gente, reconhecer e assumir os nossos medos. Os nossos medos são vários tipos de medos, né? E aí, às vezes se a gente fala assim, se alguém perguntar pra gente assim, você tem medo de quê? É capaz da gente parar para pensar e falar assim, ixi, tenho medo de nada não. Só que existem vários tipos de medo e que a gente não identifica. E quanto mais a gente identificar esses sentimentos, esses medos, essas reações adversas, né, vai ser importante para a gente estar se conhecendo melhor. Então, gente, é a partir do autoconhecimento que é possível prever situações. Olha que interessante. Se a gente se autoconhecer, se a gente se conhecer melhor, a gente pode prever situações. A gente pode aprender a assumir os nossos erros e reverter comportamentos que precisam ser mudados. Olha que interessante, gente. Isso tudo está no campo da antecipação. A gente vai se preparar para enfrentar aquilo que vem pela frente. Enfrentar. Às vezes a gente faz o quê? A gente se esconde. A gente olha sem querer ver. Então a gente assumir
o que a gente vai enfrentar, e com coragem, né, gente? Enfrentar com coragem e olhar de frente, principalmente comportamentos que precisam ser mudados. E a gente sabe, muitos de nós sabemos o que precisa ser mudado, é que às vezes a gente ignora, a gente passa por cima, a gente passa um trator por cima disso, né? Bom, as inteligências múltiplas. Nós temos 5 pilares de sustentação das inteligências múltiplas. Das inteligência emocional, gente, me desculpe. 5 pilares de sustentação da inteligência emocional. Um deles é a autopercepção, outro é a autoexpressão, o outro é o interpessoal, o outro pilar, o quarto pilar, é a tomada de decisões e o quinto pilar é o gerenciamento do estresse. Vou explicar um por um, tá bom? Bom, vamos lá. Os 5 pilares de sustentação da inteligência emocional. Vamos ver. O primeiro é autopercepção. O que inclui dentro da autopercepção? Gente, auto, como a gente se percebe. Eu estava explicando nas aulas anteriores que a palavra auto, com U, sempre tem a ver com a gente mesmo. Então, autoestima, o quanto a gente gosta da gente mesmo, né? Autopercepção é o primeiro pilar que vocês podem acompanhar aí na página 2 da nossa carta 803, né? A autopercepção inclui, então, a autoestima, o quanto a gente gosta da gente mesmo, autorrealização, gente, o quanto a gente consegue se realizar. E aí a gente vai se realizar como pessoa, realização profissional, a realização dentro dos nossos papéis sociais. Por exemplo, o papel de pai. Eu me sinto realizado no papel de pai ou no papel de mãe. Isso é autorrealização. Eu me sinto um bom profissional. Então, esse conceito de autorrealização tem a ver com como a gente se realiza nos diversos campos da vida. E o outro aspecto da autopercepção é a consciência emocional. Gente, eu considero isso muito importante. Por quê? Consciência emocional é o quanto nós temos consciência das nossas emoções. O quanto temos consciência das nossas emoções. O quanto se a gente não prestar atenção nas nossas emoções, a gente ignora, passa por cima. Eu me lembro que eu falei numa das últimas aulas que às vezes a razão, o lado racional, o lado intelectual da nossa mente atropela as emoções. Gente, se isso acontece, imagina como ficam as nossas emoções. Então, ter consciência emocional, consciência das emoções é muito importante. É a gente saber, o que é ter consciência, é a gente saber quais são as emoções que a gente está sentindo, porque só assim nós vamos poder dar valor, nós vamos poder valorizar as emoções que a gente sente, tá certo? Segundo pilar, autoexpressão. Gente, se a gente tem uma autopercepção legal, a gente se percebe bem, a gente, né, tem uma boa autopercepção. A autoexpressão é o quê? É expressão emocional. É a expressão emocional. O que é isso? Como que a gente expressa as emoções? Eu costumo falar que desde criancinha nós fomos ensinados mais ou menos a falar sobre o que a gente pensava. Agora, e ser estimulado, encorajado para falar do que a gente sente, que é a expressão emocional, né? Então, expressão emocional, gente, é botar a emoção para fora.
Como é que a gente faz isso, hein? Botar a emoção para fora. Existem várias formas. A gente pode botar a emoção para fora falando, né? Chorando. A gente pode botar a emoção para fora sorrindo, né? E uma coisa que eu valorizo muito são as artes, as atividades culturais. Como que através da arte, o que seria? Poesia, dança, música, teatro. Então, gente, a gente coloca as emoções para fora, a gente expressa as nossas emoções de várias formas e de formas saudáveis, porque também nós podemos expressar as nossas emoções de forma neurótica, né? Eu gosto de dar o exemplo da panela de pressão. A panela de pressão, se ela entupir a válvula de escape, ela explode. E nós somos iguaizinhos, né? Então nós temos que cuidar da nossa panela de pressão, né? Bom, expressão emocional. Assertividade. Tudo isso está dentro de autoexpressão. Assertividade, a importância da gente ser assertivo, de se preocupar e principalmente de querer o bem do outro, né? Isso é uma coisa muito importante que complementa o que vem abaixo, que é a empatia, né? E uma outra coisa que tem a ver com autoexpressão é a independência. Gente, quando a gente é muito dependente emocionalmente, financeiramente, a nossa autoexpressão ela fica absolutamente prejudicada, né? Tem gente que apanha, mas não se separa. Por quê? Estou dando exemplo de mulheres que apanham do marido. Por causa da dependência econômica. E existe também a dependência econômica e financeira, existe também a dependência emocional. Então, uma coisa que vai ajudar na autoexpressão é a independência, tá bom? O terceiro pilar é o interpessoal. O que é isso? Envolve as relações interpessoais, de pessoa para pessoa, a gente com as pessoas que estão à nossa volta. E, gente, tem gente que tem muita facilidade de lidar com o outro. E tem gente que tem muita dificuldade de lidar com o outro, né? Aí, dentro desse interpessoal, vem também a relação de empatia. O que é empatia, gente? A gente se colocar no lugar do outro, principalmente do ponto de vista de como que o outro está se sentindo. Se o outro está bem, se não está bem, né? Então a empatia é isso. É se colocar, tentar visualizar, vislumbrar o sentimento, o sofrimento do outro. Assim como também a alegria, a felicidade do outro, né? E por último, dentro desse lado do interpessoal, tem a responsabilidade social. O que é responsabilidade social, gente? É a gente se preocupar, a gente se sentir responsável pelo lado social, pela condição social do outro, né? Tem gente que passa na rua e vê uma pessoa com fome. Hoje em dia, gente, a coisa mais triste do mundo que nós estamos vivendo é muita gente dormindo na rua, dormindo nas calçadas, né? Está aumentando sensivelmente a população de rua, população moradora de rua, né? E, gente, nós temos responsabilidade social por isso? Sim, claro que temos, né? E hoje em dia a expressão responsabilidade social também está sendo muito utilizada por empresas, né? E elas até colocam um selo, né? Essa empresa tem responsabilidade social. Ou seja, vamos supor, a cada X reais que a empresa vende, ela destina uma parte para a população carente, para a população empobrecida, eu prefiro do que carente, né?
Então, dentro do interpessoal entra também, então, relações interpessoais, empatia e responsabilidade social, tá? Aí vem o quarto pilar de sustentação da inteligência emocional, é a tomada de decisões. Gente, isso aqui é muito importante. Como que as decisões são tomadas, né? Como que os problemas são solucionados? Então, a solução de problemas. Os problemas são... Como que as decisões para resolver os problemas são tomadas, né? Teste de realidade. É importantíssimo a gente ter uma noção da realidade, né? Para pensar em como que as decisões vão ser tomadas, né? E por último, o controle dos impulsos. Olha que legal! Nós estamos falando de tomada de decisões, hein? E aí aparece aqui controle dos impulsos. Eu achei isso muito importante porque tem gente que decide as coisas por impulso. O que é isso, gente? O impulso não passa pela cabeça, não passa pela razão, não passa pela inteligência. O impulso vem de dentro como se fosse um vulcão em erupção. Então, tem gente que é muito impulsiva. E tem gente que é impulsiva e tem consciência dessa impulsividade, né? Então, o impulso, ele às vezes, ele manda no comportamento, ele manda na tomada de decisões. E isso geralmente vai ter problema. Porque se a gente não pensa, muita gente fala sem pensar. Tem gente que até escreve sem pensar. Então imagina o nível de confusão que isso pode gerar, tá? E o quinto pilar de sustentação da inteligência emocional é o gerenciamento do estresse. Eu acho que lá atrás a gente falou de gerenciamento de emoções, né? Olha como isso é importante. Gerenciamento do estresse. Isso inclui o quê? Flexibilidade. Gente, para a gente se estressar menos, a gente tem que ser mais flexível, né? Tolerância ao estresse. Tem gente que a tolerância ao estresse é tolerância zero. Tem até um personagem na TV, né? Tinha, que assim, tolerância zero. Então, gente, a gente ter uma tolerância ao estresse é importante para garantir também essa flexibilidade, esse jogo de cintura. A gente precisa se movimentar no sentido de se proteger, no sentido de ficar bem, no sentido de resolver bem e fortalecer lá o item anterior, que é a tomada de decisões, tá? E aí o outro ponto dentro do gerenciamento do estresse, gente, otimismo. Otimismo é muito importante. O fato da gente ser otimista garante os bons pensamentos. E isso ajuda a gente a afastar o pessimismo. Qual que é a diferença? Gente, tem gente que acha que nada vai dar certo. Ah, isso não vai dar certo, isso é bobagem, eu não vou nem tentar, impossível, né? O otimista é o contrário. Não, eu vou fazer os esforços, eu vou tomar todos os cuidados para as coisas darem certo. Isso é ser otimista, né? E o realista é mais para otimista do que para pessimista. Tem gente que fala isso que é realista, mas para justificar um pessimismo terrível, né? Então, gente, dentro do gerenciamento do estresse, tem a flexibilidade, tolerância ao estresse e o otimismo. Então, reforçando, quais são os 5 pilares de sustentação da inteligência emocional? Autoexpressão, autopercepção, interpessoal, tomada de decisões e gerenciamento do estresse. Tá bom? Bom, gente, continuando então a nossa aula, aqueles itens que eu acabei de apresentar, eles estão aqui representados nesse diagrama. Eu particularmente gostei muito desse diagrama, porque facilita sintetizar aquilo que eu acabei de falar no item acima, né? Na primeira página da nossa carta 803. Então, olha como ficou legal, gente. A inteligência emocional aqui no centro, né? E aí vem autopercepção,
autoexpressão, interpessoal, tomada de decisões e gerenciamento do estresse. Então, exatamente o que eu expliquei está aqui em forma de diagrama. Então, vamos lá, só para fortalecer, para reforçar. Dentro de autopercepção, autoestima, autorrealização e consciência emocional, tá? Dentro de autoexpressão, expressão emocional, assertividade e independência, né? Dentro do interpessoal, relações interpessoais, empatia e responsabilidade social. Tomada de decisões. Dentro de tomada de decisões, então tem solução de problemas, teste de realidade e controle dos impulsos. E gerenciamento do estresse tem flexibilidade, gerenciamento do estresse e otimismo. Tolerância ao estresse. Então, gente, essa é a concepção de inteligência emocional. Vocês viram que não tem nada de incompatível com outras teorias, né? É um outro olhar, é um outro jeito de encarar as coisas, um outro jeito de perceber. Bom, os benefícios de desenvolver a inteligência emocional. Ele, em primeiro lugar, diminuirá os níveis de ansiedade e estresse. Olha que interessante, gente. Ao desenvolver o equilíbrio entre razão e emoção, vai nos ajudar a diminuir os níveis de ansiedade e estresse. Gente, a ansiedade e o estresse estão muito ligados, né? A ansiedade, a gente não dá nem para prever o que vem primeiro, se é o estresse ou a ansiedade. Mas quando a gente está muito estressado no trabalho, né, em casa, o que for, a gente percebe que acontecem coisas assim, é o sono. Uma das primeiras coisas que são prejudicadas é o sono, né? A insônia, que judia do sistema nervoso. Então a gente não descansa, o sistema nervoso, a gente no dia seguinte está um trapo, né? Extremamente cansado, né? Então, desenvolvendo a inteligência emocional, vai diminuir os níveis de ansiedade e estresse. Lá na parte de cima aparece gerenciar o estresse. Gente, é possível? É! A gente tem que se planejar para diminuir o estresse, né? Então, gerenciar sentimentos, emoções, inclui gerenciar o estresse e a ansiedade, né? Desenvolvendo a inteligência emocional, nós vamos ter mais empatia pelo outro, conforme nós vimos no diagrama acima, né? Outro benefício de desenvolver a inteligência emocional é ter mais equilíbrio emocional. Gente, isso não é pouca coisa. É a gente manter as nossas emoções em equilíbrio. Por quê? Porque se vacilar, se distrair, as emoções entram em desequilíbrio. E para botar as emoções em equilíbrio de novo, dá um pouquinho de trabalho, né? Então tem emoções em desequilíbrio. Uma das coisas que ajudam muito a equilibrar emoções são os florais, né, gente? Existem florais que são remédios à base de flores, absolutamente natural. Eu conheço e trabalho com florais de Bach. E esses remédios atuam exatamente nas emoções em desequilíbrio. Por isso que é importante a gente exercitar essas coisas da inteligência emocional, porque vai trazer mais equilíbrio emocional, né? Outro benefício, maior clareza nos objetivos e ações. Gente de Deus, que coisa importante! A gente ter clareza nos objetivos que a gente quer. Ou seja, para onde eu quero ir,
O que eu quero da minha vida? O que eu quero? O objetivo é isso, gente. Tem que substituir pela palavra o que eu quero, porque é isso que vai ajudar a acontecer. Vai ajudar a gente a ir atrás. Então, tendo clareza nos objetivos e as ações necessárias para conquistar esses objetivos, tá? Outro benefício, melhor capacidade de tomar decisões. Gente, quanto mais as decisões forem elaboradas, tiver o equilíbrio na balança entre razão e emoção, vai ser melhor. As decisões tendem a ser mais maduras, mais amadurecidas ou elaboradas, né? Outro benefício, melhor capacidade de administrar o tempo e produtividade. Gente, cada um mais importante do que o outro, fala sério. Capacidade de administrar o tempo. Tem gente que tudo fala, eu não posso fazer porque eu não tenho tempo. Gente, isso é uma questão de administração do tempo. Nós podemos e devemos organizar o nosso tempo. De preferência, gente, por escrito, colocando as coisas no papel, colocando em ordem de prioridade. É esse o jeito que nós temos de administrar o tempo. E administrando o tempo, nós vamos também ter maior produtividade nas coisas que a gente quer, né? O penúltimo benefício, maior nível de comprometimento com as suas metas. Esse aqui complementa o anterior, né? Se eu sei o que eu quero, então, quais são as minhas metas? Quando que eu quero ir para a Bahia? Eu ia falar para a França, mas eu prefiro ir para a Bahia. Quando eu quero? Então, meta tem a ver com quantificação e com tempo. Quando e como eu vou poder fazer uma coisa que eu quero, né? E o último benefício tem tudo a ver com o espírito desse curso todinho de saúde mental, que é aumento na autoestima, que é aquilo que nós falamos nas primeiras aulas. A autoestima, gente, um indicador de saúde mental. Quanto melhor estiver a nossa autoestima, quanto maior estiver a nossa autoestima, mais saúde mental nós temos, né? Melhor está a nossa saúde mental. E autoconfiança, gente, nós temos que confiar na gente mesmo, né? Nós temos que confiar no poder supremo, mas nós temos que confiar em nós também. Porque Jesus fala assim, eu vou pedir para Deus resolver tal problema para mim. Tá, legal. Deus faz a parte dele. Agora, não vamos esquecer de fazer a nossa, né? Então, gente, aqui estão os pilares da inteligência emocional. Eu espero ter conseguido transmitir para vocês aquilo que era necessário. Meu muito obrigado e bons estudos para todos. Até mais. Boa aula. Olá, tudo bem? Eu me chamo Geuvair Tomás, eu sou naturopata e terapeuta holístico. Estou aqui para dar o meu depoimento. Primeiramente, quero agradecer a equipe de coordenação do curso de Naturopatia de São Francisco pela organização do curso, pelo trabalho que tem desempenhado. Então, tenho muito a agradecer. Eu sei também que os alunos têm muito a agradecer também, porque esse curso foi uma maravilha, tanto para os alunos, eu sei, eu como aluno primeiramente, depois pude contribuir também com o meu conhecimento. Fiquei muito feliz e lisonjeado por todo o conteúdo que o curso passou, né? Então, meu muito obrigado agora, meu agradecimento a todos. Eu conheci o curso ali no ano 2020, né? Finalzinho ali de março para maio, né? E aí eu comecei a assistir aqui de casa. E aí, em dado momento, eu tive a impressão de que era aqui próximo, né? Falei, eu moro na região na Zona Leste aqui, Itaquera também.
E eu vi numa das aulas alguém comentando, acho que foi o Padre Ticão falando, e eu falei, puxa vida, será que é próximo assim? E aí, de fato, era bem pertinho aqui de mim, aí eu passei a frequentar ali presencialmente. Gostei bastante, né, do curso, porque a minha especialização, toda a minha formação lá foi fora do Brasil. Então foi muito bom conhecer como que é desenvolvido o trabalho aqui dentro, né? Como que é passado o conhecimento aqui dentro. Então foi muito bom. Primeiro para me atualizar também, que é muito bom ver como os outros profissionais estão atuando aqui. E também na pandemia, como é que foi ali o processo de conversão do presencial para o online, foi muito legal, né? E eu fiquei muito feliz também, além de todo o conhecimento que eu adquiri. Eu já conhecia não tão a fundo quanto o MMS, né? Gostei muito das aulas que teve sobre MMS, vi ali os profissionais atuando, Água Kangen, que a gente via falar um pouquinho de longe, mas foi muito bom ver ele de perto. Eu fiquei muito feliz porque depois de passar a frequentar ali, eu chamei meu pai para frequentar, né? E passei para ele, expliquei como é que era a informação. Meu pai ficou muito feliz e passou a frequentar também ali o curso, então isso me deixou muito feliz e lisonjeado, né? De todo o aprendizado que eu tive, é claro que tem muita coisa ali para a gente poder contribuir e falar, né? Hoje eu faço aulas ao vivo aqui no meu canal no YouTube, então eu acabo passando muito do conhecimento que eu adquiri tanto nas minhas formações, quanto também do curso de naturopatia São Francisco, porque de fato é um conteúdo muito bem atualizado, né? Mas eu gostei bastante do conteúdo do MMS, da fitoterapia brasileira, que é muito rico em todo o conhecimento. Gostei também de cannabis, conhecer da cannabis, mudou a minha forma de pensar, eu tinha uma visão sobre a cannabis e hoje eu tenho outra, até indico, fiquei muito feliz por isso. Mas destaco uma aula que eu gostei bastante de argiloterapia do Dr. Hilton. Foi muito bom conhecê-lo pessoalmente, já conhecia o material dele, mas não o conhecia pessoalmente. Foi muito bom ver as outras formas de abordagem. Hoje indico também para os meus interagentes como forma de fechar o tratamento, principalmente mulheres, como é que ela pode fazer uso da argila na parte estética, né? Eu conhecia muito da argila na parte do tratamento em si, da enfermidade do meu interagente, e foi muito bom saber de todo esse conhecimento, né? Então eu tenho só a agradecer, parabenizar a equipe, a coordenação pela organização e dizer que eu estou à disposição novamente, podem contar comigo, estou aí, estou muito feliz com o curso. Felizmente está acabando agora uma nova turma, está acabando essa turma, mas sei que virá novas turmas, mas já fico muito feliz de poder contribuir e com todo o conhecimento que eu adquiri, tá bem? Conte comigo, você merece ter saúde. Tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fabiane Banhê, sou terapeuta holística credenciada pelo CRT desde o ano de 2006. Então eu venho passar para vocês um pouco da minha experiência desse curso de naturopatia de São Francisco. Ele vem me ajudando a relembrar várias coisas que estava guardado. Como eu sou terapeuta há muito tempo, faz muito tempo que eu fiz os cursos, então nesse curso está me dando uma reciclagem muito melhor de coisas que eu nem me lembrava, principalmente na parte da aromaterapia, me dando mais confiança para que eu possa colocar no meu ambiente para tratar as pessoas que chegam até mim. Então eu convido você que não conhece esse curso a vir fazer parte, por mais que você fale, eu já fiz esse curso, eu já sei isso, sempre aprendemos um pouquinho mais, tá bom? Um grande beijo e muito obrigada pela oportunidade. Até mais. Olá, eu sou a Milane. Recentemente eu gravei para vocês uma aula falando de acupuntura. Eu sou enfermeira formada, terapeuta, fiz mestrado em engenharia biomédica, trabalhei bastante tempo na docência e fiz uma pós-graduação, dentre outras, de medicina tradicional chinesa e trabalho com acupuntura. Eu tenho um espaço aqui em Mogi das Cruzes que chama Espaço Erva Doce, né? E tenho pretensão de trabalhar também no litoral norte em breve. Tenho uma parceria por lá. O que o curso de naturopatia me ajudou enquanto profissional? Em muitas coisas. E o principal que eu utilizo aqui no meu espaço é a água Kangen. A água Kangen eu conheci no curso, né? Fui até a paróquia na época conversar com o Padre Ticão a respeito e coloquei a máquina da água Kangen aqui em Mogi das Cruzes como benefício para os pacientes que aqui frequentam.
Então, o paciente faz a terapia de acupuntura, né, e já leva um galão de água, e se ele puder e quiser, ele continua pegando essa água para benefício da sua saúde. A água Kangen foi uma coisa muito boa e que eu aprendi nesse curso de naturopatia. Outra coisa que eu também utilizo aqui é a caneta de Gans, que eu aprendi com a Bárbara. Teve aula de Gans no curso de naturopatia, posteriormente teve curso somente de Gans, que é a tecnologia Cash. Então, eu tenho uma caneta aqui que também me auxilia nos meus tratamentos. Então, eu desenvolvi a caneta e tenho usado com sucesso também. Além desses 2 itens muito importantes, eu acredito que todas as aulas que eu assisti, eu absorvi um conhecimento muito legal, muito bacana, que contribui para a formação que eu tenho, né? Mesmo tenhamos a formação, qualquer que seja, o estudar e aprender tem que ser uma coisa constante. E ter o conhecimento pelo curso de naturopatia de forma ainda gratuita, né? Um curso colaborativo, até um valor muito simbólico, é um presente muito bacana que todo mundo que tem oportunidade precisa aproveitá-lo da melhor forma possível, tá? A parte também de óleos essenciais eu uso bastante porque eu faço massagem. Eu fiz um curso de aromaterapia pelo Senac, que foi um curso muito bom, mas todas as informações que a Zélia passou nesse semestre foram de grande valia e recomendo que todos assistam e também façam uso dos óleos essenciais, tá? Eu tenho bastante, tenho uma loja aqui também de produtos naturais, também vendo os óleos. Mais importante que vender é saber orientar e indicar o óleo certo, né? Porque você pode ajudar muito fazendo uma boa indicação terapêutica. Então é isso. Muitas coisas sobre alimentação, muitas coisas sobre fitoterapia, todos os chás, tudo acrescentou muito para o meu dia a dia como terapeuta, para as minhas informações e principalmente a indicação das aulas para os pacientes, porque todo mundo merece um pouco mais de conhecimento. Então eu agradeço e estou disponível aí para qualquer dúvida e dificuldade. Um abraço grande para vocês. Olá pessoal, eu sou Adalberto J. Santos, trabalho com diversas terapias, sou técnico em patologia clínica e terapeuta holístico e também faço o curso de naturopatia da Igreja de São Francisco de Assis, Padre Ticão. E nesse vídeo eu vou dar um depoimento sobre por que eu estou fazendo o curso de naturopatia, apesar de eu já ser formado em terapia holística desde 1990, já atuo com várias técnicas e realmente é importante eu estar comentando porque o curso de naturopatia ele me atraiu porque ele é muito completo, né? Tem várias terapias, inclusive terapias que eu desconhecia. Isso foi algo muito bom para mim, como por exemplo terapia Gans, né, de plasma, eu não conhecia e passei a me interessar pelo estudo dela, inclusive, assim como outras terapias que eu já conhecia, como por exemplo a ozonoterapia, mas que eu não tinha muita informação sobre ela. O curso, ele para mim é muito importante porque eu estou sempre agregando conhecimento através dos cursos, né, das informações que eu recebo, das práticas, e eu utilizo, inclusive dentro do meu trabalho, o que eu
passo a receber como novas, né, informações novas. Assim, para mim, a importância maior do curso é justamente sobre isso, né? Para mim, o conhecimento que eu obtenho através do estudo dele me dá cada vez mais compreensão e capacidade para estar atuando de uma forma consciente, de uma forma mais benéfica para os meus pacientes, né? Conhecimento na área de saúde, alimentação, de uma forma simples, é muito interessante. As dicas que eu recebo através das cartas que é feita sobre as técnicas, né, sobre as aulas, elas são um material assim muito rico, né, para a gente recordar de algumas coisas e até acrescentar, porque o conhecimento vai sempre sendo novidade, modificando, né, com as pesquisas, né? Então isso para mim é um dos motivos que me faz, mesmo sendo terapeuta, já tendo formação, atuando já há um bom tempo, com várias práticas, fazer o curso, né? E acho que essa é a parte mais importante que eu vejo para mim, né? O conhecimento. Que o conhecimento, como falam, não ocupa espaço. E assim eu posso estar melhorando os meus atendimentos, né? Os resultados obtidos nos meus tratamentos. Especificamente, clientes que eu já tratei com alguma prática que eu aprendi aí no curso, na verdade eu não tenho nenhum específico, mas todos, né, todos que eu atendo aqui já eu acrescento através do conhecimento que eu obtive no curso de naturopatia. Eu acho que é um curso muito rico, completo, né? Ele trata de diversas formas de práticas que a gente às vezes nunca ouviu falar, mas que a gente percebe que é importante para estar ajudando as pessoas nessa área, né? Na verdade, é mais isso. Eu agradeço aí a oportunidade de estar dando esse depoimento. E o curso, ele é muito importante e rico em conhecimentos. Muito bom, muito obrigado. Olá pessoal, primeiramente desejo aí boas-vindas a todos vocês e dizer que para mim também é um prazer imenso estar participando deste momento de formação-aprendizagem, né? Que eu acredito que isso é o que faz, é o que nos molda, é o que nos faz que a cada dia nós busquemos métodos e modos alternativos para fazermos aquelas mesmas coisas que nós estamos habituados a fazer, né? O nosso encontro de hoje será para falarmos sobre o Cone Hindu. Mas antes disso, né, uma apresentação. Meu nome é Danilo, sou enfermeiro de formação, né? Hoje curso também aí uma segunda especialização na área de estomaterapia. E dizer que assim, eu tive contato com o Cone Hindu na época ainda da graduação, né? Lá passou por um momento como dentro da semana de enfermagem, quando nós foram nos apresentadas diversas situações alternativas e uma era delas. E de lá para cá eu tive esse tempo todo, já vão se fazer aí 6 anos, né? Eu confecciono tanto o Cone Hindu quanto comercializo também. E cada dia a gente vai se aprofundando cada vez mais nesta arte aí, né? Mas a gente sabe que no Brasil essa parte da alternativa ela ainda não é muito difundida. Por quê? Nós estamos acostumados ao imediatismo, a
resolver todas as nossas situações de um modo imediato. Se eu estou com um problema agora, é agora que eu quero resolver. E a gente sabe que toda a gama alternativa, ela não funciona dessa forma, né? Elas são etapas, são dias que vão se fazendo a mesma coisa para que ela se exerça de fato um resultado efetivo. E mediante isso, nós vamos falar um pouquinho sobre o cone hindu. O que é o cone hindu? O cone hindu, na verdade, é este canudinho, vamos colocar assim, né? Na qual, nas duas extremidades, ele tem uma abertura e ele é todo oco por dentro, né? E ele também é conhecido ou como cone hindu ou cone chinês. E qual que é o principal objetivo desta terapia alternativa? É a desobstrução daquilo que a gente chama dos canais áuricos. O que seria isso, né? Do nosso ouvido, quando nós temos assim uma quantidade de cera produzida de forma muito grande, embora saibamos que a cera no ouvido ela serve como proteção, né? Então nós não podemos fazer essa remoção total, nem de modo errado, né? Porque assim, se ela é um meio de proteção, então nós temos que saber a finalidade primeira dela, certo? E por segundo passo, né, ele vem trazer também aquilo que a gente chama da desobstrução dos canais energéticos, né? E a gente não sabe assim ao certo quem foram de fato quem inventou essa técnica. Se foram de fato os hindus, se foram os chineses, a gente não sabe. Mas, né, acredita-se que por aí a lenda conta, vamos colocar assim, de que foram os egípcios, alguns tibetanos, outros hindus, os próprios hindus, e por aí vai, né? Mas ela já era utilizada há mais de 3.000 anos naqueles povos antigos. E até hoje a gente ainda faz a utilização, certo? Eles entendiam que o cone hindu ele servia para centralizar e alinhar de forma harmônica as emoções, os sentimentos e favoreciam, aliás, eles acreditavam que favorecia essa com a conexão com essas divindades nas quais eles cultuavam, né? E todo o seu surgimento ele está ligado à tradicional medicina indiana, né? Porque assim como na auricultura, os pontos ele é colocado em volta na nossa orelha, eles acreditavam que isso aqui também, pelo fato de todos os meridianos do corpo, eles também passavam em volta da orelha. Então, eles acreditavam que colocando o cone hindu, toda essa gama energética que estava envolvida o ouvido ia exercer um resultado não só físico, mas enquanto também o que? Espiritual, mental, que ele ia trazer um benefício como um todo. E de fato é isso mesmo, né? E vamos lá, a princípio, como que se dá a funcionalidade deste cone, né? Quando a gente faz a queima dele, que é na ponta, na extremidade maior, ele vai mandar via canudo todo, vai criar um próprio vórtice dentro, vai amolecer este excesso de cera que se encontra no pavilhão auditivo e vai trazer para ele de volta e vai ser depositado na extensão deste canudinho, né? E como falava antes, ele pode ser também utilizado não só no campo físico, mas também o que? No campo energético. Por quê? Ele ajuda na limpeza também dos chakras. E trazendo agora para o nosso contexto mais fisiológico, toda essa nossa parte superior, elas se comunicam,
nariz com garganta, com testa, com ouvidos, toda essa nossa, que é aquilo que nós chamamos de vias aéreas superiores, eles têm comunicação uma parte com a outra, né? Então, a partir do momento que a gente desobstrui um lado, tudo isso que melhora, né? E se a gente for colocar a poder, assim, listar os benefícios do Conindu, tudo aquilo que está relacionado às vias aéreas superiores, ele traz um efeito benéfico, né? Vamos lá na questão de sinusite, rinite, toda essa parte. Porque lembram que eu falava que toda essa nossa via aérea superior, elas se comunicam? Sim, por quê? A partir do momento que nós temos a obstrução de qualquer um desses canais, nós temos um processo que se alterou. Então, é de extremamente importante nós fazermos essa limpeza de vez em quando, né? E vamos lá. Existe malefício nisso? Depende de como que eu utilizo isso aqui. Por quê? Eu não posso fazer a introdução total até o final do meu vídeo, porque depende de como eu utilizar, eu posso fazer sim causar um trauma dentro deste meu ouvido. Pode de repente aí romper uma membrana de tímpano? Sim, pode, se eu fizer o quê? De modo errado. E também, gente, assim, esclarecendo o que? Ele não é curativo, certo? Ele é alternativo. Então, vamos entender assim. Se eu tiver algum problema patológico instalado no meu ouvido, uma inflamação, ou qualquer algo, coisa do tipo, o Conindu, ele não vai exercer o efeito a qual ele é destinado, tá? Ele é destinado à remoção do excesso de cera, somente, né? Então, vamos entender assim, ele não traz a cura, mas ele traz a limpeza. E o que acontece quando a gente tem uma sujeira, uma cera em excesso no nosso ouvido? Ele causa aquilo que a gente chama de tampão ceroso ou de rolha, né? Que é o acúmulo dessa cera, ela vai ficando cada vez mais endurecida e ela faz o quê? Ela obstrui o meu canal auditivo. Vamos entender assim. Se criou um tampão ceroso, né? E ele quer aquela cera mais endurecida, isso aqui também ele não vai exercer o efeito a qual ele é destinado, certo? Só para a gente poder entender aí. Se eu tenho, né, assim, até porque a própria cera, quando ela está dentro do canal auditivo muito tempo, ela se endurece. E a gente, ó, para vocês verem, é um canalzinho muito pequeno. Então, ele não vai conseguir puxar este excesso de cera que tem lá dentro. Aí sim, o que seria o indicado? Procurar aí uma orientação médica para fazer por primeiro a utilização de alguma substância a qual pudesse dissolver essa cera, para daí sim nós podermos utilizar o Conindu para que a gente possa para que ele possa ter o efeito a qual ele se espera, né? Eu acho que assim ficou bem esclarecido, porque às vezes a gente acha que ele não faz o efeito dele, mas nós temos que ver também quais são as variáveis e as situações a qual ele foi empregado, certo? Para a gente poder darmos continuidade aí, do que é feito o Conindu? O Conindu, na verdade, ele é feito de tecido de algodão, né? Aqui ele é feito, ele tem que ser, gente, de algodão puro. Por que algodão puro? Porque os demais tecidos, quando eles têm na composição dele tem algum outro tecido, esse tecido durante a queima, ele pode soltar fiapos, pode soltar fagulhas, que isso pode acabar causando, vamos colocar assim, queimando o paciente. E não é essa a nossa ideia. A nossa ideia é que seja um procedimento, por mais simples que seja, mas que ele seja um procedimento o quê? Seguro, certo? Então, tecido totalmente de algodão.
parafina, né? Se a gente for pesquisar na internet aí, muitos, eles não dizem que tem que ter a utilização de parafina. Eles colocam a questão mais, aí a questão da cera de abelha, de essências e por aí vai. Mas não, nós sabemos que a cera de abelha, ela não é combustível. Então, nós precisamos sim de algo que seja combustível associado a essas outras situações. Então, o que a gente utiliza? No caso, né? Eu utilizo sim a parafina como combustível e nela sim, aí eu acrescento a cera de abelha, pode sim ser acrescentado corante, pode sim ser acrescentado essência. Aí depende muito da criatividade de como que esse cone vai ser aí confeccionado, né? Porque a gente sabe aí também os efeitos da aromaterapia. E durante o processo de queima do cone, essas essências que se encontram no processo de fabricação, elas também vão fazendo parte deste processo, né? O cheiro fica mais agradável, a gente inalando, dependendo da essência que é colocado, a inalação dessa essência também traz um benefício, sem contar que nos dias, nos tempos que nós estamos vivendo aí, de correria, de estresse, de cansaço, o tempo que a gente tira para fazer essa técnica, ela também serve como momento de relaxamento. Ela varia de aproximadamente 15 minutos o tempo dessa técnica, né? E a gente pega e vê, são 15 minutos, talvez, no meu dia, na minha semana, dentro do meu mês, que eu posso tirar para relaxar um instantinho. E a gente sabe, né, que o descansar, isso também faz um efeito, vamos colocar assim, super bem para o nosso corpo. E isso eu acredito que faça bem, melhore também o nosso dia. Isso tem uma série de benefícios também, mas que não é o momento agora, certo? Então lá, como que nós confeccionamos este cone hindu? Só avisando o que daqui a pouco o vídeo ele vai dar uma pausadinha, que vai ser o tempo de eu buscar a parafina, que ela está no fogo, para a gente estar podendo dar continuidade nisso aí, certo? Então vamos lá. Para podermos confeccionar o cone hindu, o que a gente vai precisar então? Da tira de algodão, do tecido de algodão normal, certo? Ele, gente, já é vendido em rolo, né? Aí a gente procura só um lugar que faça o corte de aproximadamente 2 centímetros dessa minha tira em algodão, certo? O que mais que a gente vai precisar? De uma tesoura, de fita adesiva e revista. Por quê? Né? Para a gente poder confeccionar, nós vamos precisar de um molde, porque para a gente podermos enrolar este tecido, certo? Aí, o que a gente vai fazer então? Nós vamos utilizar, sabe essas revistas que as próprias folhas são meia oleosas? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma folha ou duas, como vocês preferirem, se de repente for aí a mais fina ou mais grossa. E o que nós vamos fazer? Nós vamos criar este canudinho. Nós vamos enrolar ele, assim, gente, aí tem que observar o quê? Que uma das pontas, ela tem que ser o quê? Mais estreita e a outra um pouco mais grossa. Só que eu também não posso fazer uma ponta muito fina, né? Porque senão, como eu falei, a gente acaba machucando o próprio canal auditivo. Mas eu também não posso fazer ela muito grossa, porque senão ela não vai adentrar no canal auditivo, certo? Então o que nós fizemos aqui? Enrolamos essa fita, aliás, essa folha de revista, e nós vamos fazer o quê? Com auxílio de uma fita adesiva, nessa ponta que sobrou
aqui da revista, nós vamos passar essa fita aqui com o intuito de que ela não se solte, certo? E aqui está o nosso molde. Isso aqui, ó, simples, né? Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o tecido de algodão, né? Ele já vem, como eu falei, ele já vem cortado assim em tirinhas. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos enrolar em toda a extensão do cone, do nosso molde, aliás, certo? Mais ou menos aí, vamos considerar aí uns 40 centímetros. E aqui está pronto. Aí, gente, eu vou fazer uma pausa agora, tá? Que eu vou buscar a parafina e a gente já retorna a partir deste momento, tá bom? Mesmo, tá bom? Aí só um instante. Lá, pessoal, voltando então, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos enrolar o tecido neste molde em que nós fizemos, certo? E, gente, a parafina, ela tem que estar quente, né? Não a ponto de queimar a mão, mas até um ponto a qual eu suporte depois fazer a retirada dela, certo? Então, o que nós vamos fazer? Com o auxílio de uma colher, de uma concha, como vocês preferirem, nós vamos fazer o quê? Banhar toda este tecido aqui, ó, todinho. Qual que é a ideia que a parafina faz aqui? Que ela vede toda a extensão deste tecido, certo? Banhar ela todinha, deixar escorrer o excesso, certo? E nós vamos fazer, eu gosto de mexer nela ainda quente, porque para mim facilita o tirar desse molde, né? Então, o que a gente vai fazer? Com cuidado, como eu falei assim, com cuidado, porque a parafina, ela como esquenta, ela pode queimar a mão? Sim, ela pode queimar a mão. Então, a gente tem que tomar esse devido cuidado. E a gente vai fazendo o que, ó? Soltando ela, conforme ela vai esfriando, ela já vai endurecendo. A gente vai o que, ó? Soltando. Quando ela começa a esfriar, ela já solta, literalmente, do molde. E aqui, ó, ela tá meio mole ainda, porque como ela tá um pouco quente ainda, e ela vai se solidificando. A gente vai fazendo isso até para que ela possa esfriar mais e está pronto aqui um canudinho, certo? Vamos fazer um outro? Vamos lá então. A gente pega de novo a tira de algodão, enrola novamente em toda a extensão do molde, como eu falei anteriormente, aproximadamente 40 centímetros, certo? E novamente a gente banha ela banhada. E o que a gente faz? Escorre, deixa escorrer o excesso dessa parafina, né? E a gente vai o que? Tirando este excesso.
Feito isso, quando ela já deu uma esfriadinha, o que a gente faz? A gente vai fazer o que? A remoção. E tá pronto mais um conezinho. Como eu falei, ela tá mole ainda porque ela tá meio quente. Então o que a gente faz? A gente introduz mais um pouquinho dentro. Fez isso, retirou, deixou ela do lado. Ela vai secar e vai ficar igual estes aqui, que são que eles já tem o que? Já são mais rígidos, né? Então, que aí, como eu falei, aqui no caso meu, ele tá na cor natural, mas eu posso colocar um corante, deixar ela a cor que eu quiser, a cor que assim que for de meu agrado, eu posso estar fazendo isso aí, certo? Só vou retirar a panelinha aqui só pra gente dar uma continuidade. Então, nós já passamos por dois momentos, certo? Passamos pelo momento da informação de o que é o cone, o benefício que ele traz. Passamos pelo momento da confecção desses dois cones, né, que são, como vocês podem, ó, agora eles já estão o que, ó, mais firme, então já dá para ser o que? Utilizado, certo? Vamos lá agora, passando para o terceiro momento, a execução da técnica, certo? É uma técnica totalmente simples, né? Não tem assim grandes segredos, mas a gente tem que só observar e tomar alguns cuidados para, como eu falei anteriormente, nós não causemos algum trauma na pessoa, né? Então, um devido cuidado é extremamente tranquilo. Para a execução da técnica, o que nós vamos precisar? Do cone, certo? Geralmente, nós fazemos dos dois ouvidos, então nós vamos precisar o quê? De 2 cones, certo? Que mais? Um isqueiro, certo? Uma tesoura, uma cumbuquinha, potinho, qualquer coisa, um reservatório, recipiente com água e uma toalhinha de rosto, né? Agora, no momento, eu não vou ter ninguém aqui para mostrar como se executa a técnica, mas eu vou tentar falar assim detalhadamente como que acontece essa técnica para a gente estar podendo executar ela aqui de maneira correta, certo? Então, preparado o nosso material, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a pessoa na posição mais confortável para ela. Geralmente, que seria? Com o auxílio de uma mesa, nós vamos colocar um travesseiro e pedir com que essa pessoa ela abrace esse travesseiro e lateralize a cabeça. Mais ou menos nesta posição. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma leve tração da minha orelha para trás com o intuito de quê? De abrirmos este pavilhão. Né? A gente vai ver que a gente observa que melhora até a visualização do nosso canal auditivo. Feito isso, feita essa tração, o que nós vamos fazer? Nós vamos introduzir este cone, não até o final, lógico, para não causar um trauma no ouvido da pessoa, mas nós vamos fazer uma introdução, um tanto mais ou menos. Isso dentro do canal auditivo, a fim de que ele, quando eu devolver a minha orelha, ela vede a saída de ar. Então, feito, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui, ó, puxar, tracionar a orelha para trás e fazer o que? A introdução desse meu cone. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a toalhinha de rosto e tampar essa parte aqui do paciente, porque é uma proteção que a gente vai estar proporcionando para ele também. Que vamos pensar que na pior das hipóteses, solte alguma fagulha de tecido queimado para que não queime o paciente, tem ali a toalhinha de rosto que vai servir como uma proteção para ele, certo?
Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos de fato colocar o quê? Fogo. Ele vai começar a queimar. O ideal é que isso aqui seja feito num ambiente onde não tenha nenhum vento. Por quê? A chama ela tem que ser uma chama contínua, tem que ser uma chama que não fique oscilando muito, né? Porque se eu pegar uma chama que de repente ela fique fazendo assim, não é legal, né? Então a gente faz o quê? A hora que vocês vão perceber que a hora que ele fechar toda a minha parte de cima, toda a minha aqui o orifício superior, ó, ele começa a soltar uma fumacinha pela parte de baixo. E é isso aqui que vai fazer o quê? Adentrar ao ouvido do paciente, certo? Da pessoa no caso, a qual está sendo submetida à terapia, e ela vai ficar lá. E, gente, conforme isso aqui vai fazendo, ela vai soltando essa fumaça no ouvido, ali onde está a cera acumulada, e ela vai, a hora que ela perceber que já está no processo de extração de cera, ela própria começa por ela a fazer essa extração, certo? Então aqui nós podemos fazer o que? Nós vamos apagar este nosso fogo, certo? Porque não é a ideia de fazer ela agora. Feito isso, para que vai servir o recipiente com água? Para nós apagarmos este fogo quando ele já foi retirado do ouvido da pessoa, certo? Então o que nós vamos fazer? Retirou, nós vamos imergir isso aqui em água com o intuito de quê? Apagar esse fogo. Que tanto que eu deixo para queimar? Durante aproximadamente 7 minutos ou até 1/3 deste canudinho, né? Então nós não precisamos deixar queimar tudo, porque é um risco até para nós que vamos estar o quê? Segurando ele junto ali ao ouvido do paciente, para que não tenha perigo de queimarmos a nossa mão. A gente vai deixar 7 minutos ou 1/3 deste canudinho mais ou menos, certo? Feito isso, terminou 7 minutos ou 1/3, vamos apagar esse fogo junto à água, e nós vamos fazer o quê? Com auxílio de uma tesoura, nós vamos cortar este canudinho. Lógico que aqui não vai ter nada, porque não tinha uma pessoa para que a gente pudéssemos executar a técnica, e nem foi queimado o suficiente, certo? Aqui é só para como se fosse uma ilustração de como que de fato ia acontecer isso, certo? Quando nós cortarmos, nós vamos abrir este cone e todo este excesso de cera ele vai ficar depositado onde? Como se fosse nesta canaleta, que é a própria abertura do cone. A gente mostra para a pessoa a quantidade que saiu, para que ela possa ver também a quantidade de cera. Feito isso, embrulhou, jogou no lixo. Em algumas situações, o que vai acontecer? A queima desse nosso cone, ele vai deixar uma espécie de um farelinho, uma farinhazinha, bem aqui na parte externa do ouvido. O que nós podemos fazer? Pegar um cotonete, umedecer ele em óleo de amêndoa ou algum outro óleo que seja hidratante, para que possamos fazer a limpeza desse pavilhão externo do nosso ouvido. Porque a gente sabe que da forma que nós usamos o cotonete dentro do pavilhão auditivo, nós podemos causar um trauma, um dano, né? Ou seja, empurrar essa sujeira aliás, essa sujeira não, né? A cera mais para dentro e causar uma obstrução desse meu canal auditivo,
né? Então sempre assim, com todo cuidado, expressar, mostrar para o paciente como que é a técnica, fazer também, gente, assim, com segurança, né? Porque se a gente pegar, fazer de qualquer jeito, a gente pode lesionar, e não é legal, né? A gente tem que saber estarmos seguros daquilo que nós estamos, o quê? Fazendo, né? E pessoal, isso era o que eu vim trazer para vocês, né? Essa técnica que também aí é um meio alternativo para a remoção dessa sujeira aliás, sujeira não, né? Dessa cera que nós acumulamos no nosso ouvido. Espero que vocês tenham gostado, né? E qualquer coisa, alguma dúvida tiver assim, podem estar entrando em contato comigo, procurando aí auxílio, que é aí que eu vou estar aí, aberto, que com certeza assim vai ser com muito prazer e satisfação tá esclarecendo aí as possíveis dúvidas que surgirem com relação à confecção, utilização desta terapia do Conindu, né? Desejo aí para vocês sucesso, parabéns aí na escolha em buscar o quê? De buscar e poder mostrar que existem outros meios mais assim, outros meios mais naturais aos quais nós podemos obter os mesmos resultados. E isso é extremamente benéfico, né? A gente deixa aí não só por parte disso, mas uma série de outras reações, situações que possam acontecer em virtude de alguma substância, sei lá, que a gente possa utilizar de maneira incorreta, né? E assim, desejo para vocês sorte, sucesso, que a escolha de vocês possa refletir de forma significativa. Talvez não no hoje, mas talvez no amanhã, que isso com certeza vai fazer uma diferença muito grande para aqueles que buscam algo diferente, para muitos que buscam aí uma terapia alternativa, certo? Então, obrigado aí pelo momento, por esse tempo que passamos juntos aí, e qualquer coisa, né, pode estar me procurando aí, que eu vou estar aí pronto para esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. E sucesso aí na caminhada de vocês.